Duas questões importantes e práticas sobre o depoimento pessoal. Muita atenção aqui. Seja bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia, a nossa lição de número 79 de um total de 365. Hoje vamos falar sobre, no meu modo de ver, um importante meio de prova no processo de conhecimento, o depoimento pessoal. Olha só, diariamente eu trago conteúdos jurídicos aqui neste canal, voltado a obter sucesso na defesa do executado ou técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento. E hoje vamos falar dessa técnica probatória, né? O meio de prova depoimento pessoal. Bom, eu sei que na prática jurídica muitos colegas juízes acabam não gostando muito de produzir em juízo, né, o depoimento pessoal das partes. Muitos têm uma visão, no meu modo de ver, com todo respeito, equivocada, de que o depoimento pessoal é uma prova inútil, uma prova que não agrega valores, né, ao descobrimento da verdade, uma prova que pode ser é, delegada, né, que pode ser não produzida no processo, que não causaria prejuízo para as partes. Já ouvi várias vezes, né, alguns colegas juízes dizendo: olha, para que fazer o depoimento pessoal se a parte já narrou os fatos, né, na petição inicial e na contestação? Eu entendo que essa prova é uma prova inútil. Bom, do meu modo de ver, contrariamente a esse entendimento, eu, na minha prática jurídica, costumo ouvir as partes em audiência. Quando há o requerimento do adversário pelo depoimento pessoal, ou quando as partes não postulam pelo depoimento pessoal, é muito comum que eu também determine a oitiva das partes de ofício, como um interrogatório judicial, nos termos do artigo 139 do CPC, que permite isso e concede ao juiz esse poder de ouvir as partes durante o processo de conhecimento. E por que eu entendo que essa prova é uma prova interessante? Determinadas demandas, né? Muitas vezes eu acabo formando o meu convencimento justamente tomando o depoimento dessa parte, o interrogatório dela ou o depoimento pessoal, se for requerido pelo adversário. E por que isso acontece? Não é raro de algum fato ser esclarecido, melhor explicado, e até mesmo alegações fáticas que contrariam a própria inicial ou a própria contestação. Muitas vezes a verdade ela surge exatamente do depoimento da parte. A parte vai, demonstra o fato segundo a sua visão, e se compararmos com aquilo que está redigido ou na inicial ou na contestação, nós acabamos identificando que há uma mentira, que há um erro, que há um equívoco ali em alguma relação descrita nessas peças. E isso acaba muitas vezes ajudando o juiz na formação do seu convencimento. Eu acho muito interessante a oitiva das partes nas ações possessórias, nas ações previdenciárias, nas ações de família, também nas ações de acidente de trânsito. Quantas vezes eu já fiz uma oitiva da parte numa audiência de instrução e julgamento de uma parte autora, onde ela narrou o acontecimento, o acidente, de forma totalmente diferente daquela que estava na petição inicial. E com isso eu consigo identificar ali alguns fatos importantes, né, para a formação do convencimento. Então, eu, pelo menos, entendo que o depoimento pessoal, ou a oitiva da parte, né, por determinação do juiz de ofício e interrogatório, são sempre positivos para uma instrução processual. E eu queria trazer aqui alguns aspectos em relação ao depoimento pessoal. O primeiro deles, claro, é uma prova atípica, né, prevista entre os artigos 385 e 388 do CPC. É muito interessante sempre se atentar que o depoimento pessoal é o requerimento da oitiva do adversário, né? Cabe à parte autora requerer o depoimento da outra, do réu, e vice-versa, a fim de que essa parte interrogada na audiência de instrução e julgamento possa, com o seu depoimento, acabar confessando. Essa é a ideia do depoimento pessoal, que a parte que vai prestar o depoimento acabe confessando um ato, né? Admitindo um fato como verdadeiro, e esse fato que ela admite como verdadeiro é contrário ao seu próprio interesse e favorável
ao do adversário. A ideia principal aqui da confissão justamente é essa, é obter a confissão. Mas não só isso, né? Porque muitas vezes a parte vai acabar que vai prestar o seu depoimento e dele não se extrairá nenhuma confissão. Mas aí entra um segundo objetivo do depoimento pessoal, que é o próprio esclarecimento dos fatos, né? A possibilidade que a parte tem ali de declarar os fatos segundo a sua visão, e isso pode muitas vezes ser importante para o juiz formar o seu convencimento. A, o depoimento pessoal ele é um ato personalíssimo, né? Só pode ser praticado pela própria parte. Nós temos aqui o princípio da pessoalidade, é a própria parte que presta o seu depoimento, e o princípio da indelegabilidade, né? A pessoa não pode, a pessoa física não pode delegar o depoimento pessoal para que um terceiro a represente. Isso não é possível. E o incapaz, professor? O incapaz pode prestar depoimento pessoal? Como o incapaz ele não pode confessar, prevalece também de que ele não pode prestar depoimento pessoal. Essa confissão dele seria uma confissão ineficaz. Agora, duas questões importantes na prática em relação ao depoimento pessoal. Nós sabemos que a parte ela tem que ser intimada pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento e lá prestar esse depoimento pessoal. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, além do fato dessa intimação ser pessoal, por carta com a R, ou até mesmo por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça, essa intimação ela deve ocorrer com pelo menos 48 horas de antecedência à data da audiência de instrução e julgamento. De modo que, se a intimação ocorrer com um lapso menor do que 48 horas à data da audiência, a parte não está obrigada a comparecer à audiência e prestar o seu depoimento. É claro que se houver essa intimação pessoal antes das 48 horas e ela comparece em juízo, ela vai ser ouvida, não haverá nenhum prejuízo. Agora, o que não pode é ela ser intimada com menos de 48 horas de antecedência, não comparecer à audiência e ser penalizada por isso, com uma confissão ficta, por exemplo. Isso não é possível, por quê? Porque ela tem que ser intimada com pelo menos 48 horas de antecedência à data da audiência. Se você analisar aqui os próprios artigos que tratam da prova depoimento pessoal, você não vai encontrar um artigo que determine esse prazo de 48 horas. Mas o artigo 217 do CPC, ele tem lá entre as hipóteses dos seus parágrafos, aquela que diz que se a parte deve ser intimada para a realização de um determinado ato e não há um prazo específico para essa intimação, a intimação tem que ser feita com pelo menos 48 horas de antecedência, então é por isso que o lapso tem que ser observado de 48 horas. Muito bem, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui é em relação aos meios de obtenção da confissão. A confissão ela pode ser obtida quando a parte é intimada, comparece à audiência e lá na audiência, por meio de respostas às perguntas, ela acaba confessando. Ela acaba reconhecendo um fato que é contrário ao seu interesse e que beneficia o seu adversário. Essa é a famosa, né, confissão direta ou expressa. Mas é possível também que a parte ela tenha contra si uma confissão indireta ou tácita. Em que situações? Quando ela é intimada com pelo menos 48 horas de antecedência à data da audiência, intimada pessoalmente, e se ausenta da audiência, não comparece na audiência. Essa é a primeira situação legal em que, então, haverá uma confissão ficta ou tácita. Desculpe, uma confissão tácita, ficta, né, e indireta, tá? Ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento. Depois, quando ela comparece na audiência de instrução e julgamento, mas se recusa a responder as perguntas fora daquelas hipóteses em que ela tem direito ao silêncio, as hipóteses do 388. O juiz pergunta, a parte contrária pergunta, o juiz pergunta e ela se recusa a responder. Nessa situação, haverá uma confissão indireta ou tácita. E também, quando
é feita a pergunta pelo juiz ou pelo advogado da parte contrária e ela não responde o que está sendo perguntado. Ou as respostas que ela faz, que ela dá, são respostas evasivas, né? Não responde o que está realmente sendo perguntado. Ela acaba ali respondendo coisas que não foram perguntadas, ela acaba disfarçando, né? Ela não sabe nada sobre o objeto do litígio ou sobre os pontos controvertidos. Essas respostas evasivas, abertas, pode ser considerada também uma confissão indireta ou tácita. Então, observe isso na sua prática jurídica. O prazo da intimação de 48 horas e as 3 hipóteses de confissão indireta ou tácita. Espero que tenha sido útil esse áudio para você, essa lição prática jurídica do dia. E nos encontramos em outras oportunidades com outros temas práticos do direito. Até lá!